1 Samuel, capítulo 16. Quero ler dos versos 11 até o verso 13. Eu vou estar lendo na NVT. E ela vai dizer assim, amém? Se tiver sem Bíblia, aliás, irmãos, você é membro da igreja, por favor, estou vendo muitos membros da igreja sem Bíblia, papel, só com Bíblia em celular. Traga sua Bíblia papel, vamos resgatar. O seu pastor prega com Bíblia papel e também com o iPad. Então, se você não tem a Bíblia papel, procure o irmão Emerson, ele vai comprar uma Bíblia para você essa semana. Amém? Brincadeira. Pode me procurar que eu te dou uma Bíblia. Fique tranquilo. Se você não tem condições de comprar, eu te dou. Mas você precisa ter sua Bíblia papel. Se possível, traga caneta. Traga um marca-texto para você marcar e você ir ruminando, mastigando esses textos. Às vezes você não consegue perceber, prestar atenção em tudo. Mas você anotando aí na sua Bíblia ou num caderno, num papel, você vai ler esses textos durante a semana, e aí essa mensagem, ela vai penetrando ainda mais no teu coração e vai colocando vida no teu interior. Então você que não tem Bíblia papel, tenha assim, o desejo de comprar uma bonita, e você vai escrever, você vai marcar, porque às vezes o celular, ele é uma bênção, mas o celular, chega uma mensagem, aí na hora da leitura, chega a mensagem, boleto, aí você já estragou o teu culto. Pagar boleto segunda-feira. Pronto, acabou. O senhor recebeu uma mensagem. Nem celular eu trago quase domingo mais. Né? Pastor, morreu alguém. Não quero saber disso na hora do culto. Eu vou ver depois do culto. Aí eu vou lá ajudar, vou socorrer. Mas aqui, irmãos, vamos agarrar o poder dessa palavra. Amém? Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este. Levante-se e unja com óleo. Parênteses aqui. Quem foi que disse para Samuel: é este, unja com óleo? Deus disse. Amém? Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Eu queria que tentasse colocar para mim esse verso 13, por favor, na NVI. O Espírito do Senhor, olha ali, ó. Essa versão é melhor. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Eu queria que você agarrasse essa frase, em especial essa palavra, apoderar-se, dominar, possuir, transbordar, encher uma vida. Quem quer sair daqui assim hoje, amém? Feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, e ela é viva, ela é poderosa, e ela transforma. Eu faço o mesmo clamor que o teu filho fez aqui no momento de consagração. Nós não queremos nos acostumar com a tua majestade e com a tua glória. Esse culto o Senhor agendou, e esse culto, além de ser para ti, o Senhor ministra em nós agora. Por isso que essa mensagem venha gerar em nós transformação, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não estou repetindo os pontos por causa do tempo. Então, pela manhã, o pastor começou esse sermão e nós temos 4 pontos aqui nessa palavra. Os 2 primeiros pontos estão lá no YouTube, na mensagem que nós pregamos hoje pela manhã. Eu só vou falar desses pontos para você, referente à série que nós estamos trabalhando sobre a unção. E a unção, nós temos dito que é uma capacitação de Deus, que vem da parte dele para o homem ou para a mulher, para os seus filhos, para que venhamos a experimentar, presenciar o sobrenatural de Deus por onde nós passarmos. Eu tenho dito que é impossível a igreja ver, como o Eric disse aqui,
Por que que a igreja tem vivido tantas coisas sobrenaturais, tantas respostas de Deus? Ela tem presenciado salvação, tem presenciado curas, ela tem visto a própria igreja estando nas células, compartilhando o amor de Deus, orando por vidas, sendo solidário, generoso, estando perto de pessoas e pessoas sendo transformadas pelo poder dessa palavra. E por que que isso acontece? Porque uma igreja, ela está totalmente apoderada ou cheia dessa unção que vem de Deus. Amém? Então, mediante isso, nós temos falado alguns domingos a respeito desse tema. E no primeiro ponto que falamos, a unção do Espírito Santo, ela não tem compromisso com aparência, estrutura ou performance. Fala assim comigo: a unção do Espírito Santo não tem compromisso com aparência, estrutura ou performance. E eu falei isso por quê? Porque Samuel vai olhar e ver os irmãos de Davi, os mais belos, os mais fortes. E aí lá no final, assim, tem mais alguém? Aí tinha o mais jovem, o moço, o mais novinho, que estava lá, o caçula lá cuidando das ovelhas do pai. O segundo tópico que nós trabalhamos tem a ver com a unção nos habilita com capacitação e poder, mas a paternidade nos conduz até o destino. Eu tenho dito que a unção de Deus é o poder dele na igreja. Sem essa unção, a igreja não vai revelar poder de Deus. Sem o Espírito Santo nela, ela vai só falar e as coisas vão permanecer iguais. Ela vai trazer até pregações ou ensinos, mas não terá unção, não vai ter transformação. Eu tenho falado copiosamente com várias pessoas que eu caminho, principalmente os da casa, que quem só tem a visão de falar e não quer mergulhar na unção, vai ser uma palavra que não vai produzir transformação. Uma vida encharcada, uma igreja cheia do óleo do Espírito Santo, quando uma pessoa começar a ministrar louvor aqui, as vidas já começarão a ficarem o quê? Inquietas. Elas vão começar a serem quebrantadas por Deus, porque não tem só a letra da música, mas tem a letra e tem a mistura com o óleo da unção, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, por isso que acontece algumas coisas, que você fala assim, como que isso é possível? Como é que pode um instrumento ministrar tanto na vida de uma pessoa? Como é que pode uma pessoa tão nova começar a falar e de repente você já está quebrantado, você já está prostrado? É a unção de Deus na vida dessa pessoa que está ministrando, falando, ensinando. Então, essa unção, ela habilita a igreja. E ela derrama poder sobre ela. É por isso que você vê os feitos também gloriosos do Senhor em nosso meio. Isso aconteceu no Antigo Testamento, isso aconteceu no Novo Testamento e está acontecendo até os dias atuais. E vai acontecer muito mais. Eu poderia citar aqui inúmeras experiências, mas eu não quero falar das minhas experiências, porque eu oro a Deus para que você tenha também as suas experiências. Olha para o lado e fala assim: nós vamos ter experiências com o Espírito Santo. E vai ser algo poderoso, vai ser algo contínuo para as próximas gerações, amém? Então eu falei esse ponto, trazendo que a unção de Deus, ela vem com poder, mas Davi não viveu só por isso. Davi, ele vai vencer um urso, um leão, lá no campo, e depois ele vai vencer Golias, já ungido rei de Israel. Mas quem enviou Davi para aquele campo levar comida para os seus irmãos foi o seu pai. Então a unção vem do alto, ela é derramada sobre você e sobre mim, mas é a paternidade que te leva e te conduz até o destino. Quando Davi chegou no campo de batalha com comida, com uma marmita para os seus irmãos, Davi está percebendo que tem algo estranho acontecendo. Está Saul de um lado com medo, os filhos de Jessé de outro lado morrendo de medo, e está o exército de Israel, que era para estar atacando os filisteus, morrendo de medo. Ou seja, o rei Saul morrendo de medo. O que os liderados vão ver? Medo. O que eles vão sentir? Pavor. Então, diante desse cenário, Davi chega, um menino, um jovem,
E quando ele chega naquele lugar, ele está encharcado do óleo de Deus, ou seja, do poder de Deus. E quando ele vai andando com a marmita, o irmão dele, Eliabe, que viu ele sendo ungido dentro da sua casa, diz: o que você está fazendo aqui, Davi? Você está debochando da gente? Com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? Poucas ovelhas. E aí Davi fala assim: o que eu fiz agora? Como se ele tivesse assim: eu só vim trazer marmita para vocês. Eu estou vendo que o negócio aqui está estranho. E aí Davi, parece que ele se conecta àquilo que Deus fez tudo com ele, lá no tempo de cuidar das ovelhas do seu pai, onde ele escreveu o Salmo 23, aonde ele escreveu canções, aonde ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então ele está ouvindo a voz de Deus, ele está falando com Deus. De repente tem um incircunciso, ou seja, um não judeu, um homem enorme, com uma espada gigante, com um escudo gigante, e esse homem está confrontando o povo de Deus, o exército de Deus. E Davi, agora ungido pelo Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele tem palavras e sentenças que saíram do coração de Deus, e agora ele está dizendo assim: hoje ainda eu te mato, Golias. Eu vou resolver isso aqui hoje. É hoje que o povo de Deus vai experimentar a vitória. Você pode dizer um glória a Deus aí? E às vezes nós precisamos assim, irmãos. Nós temos um gigante à nossa frente muitas vezes, e não levanta uma alma para colocar o pé no chão e falar assim: vai acontecer algo sobrenatural hoje aqui. Deus quer usar a igreja nesses dias. Nós estamos vendo a guerra do Irã com Israel, esses ataques. Os Estados Unidos entrou, e o Brasil, está tudo aí. Aí você vê como esses cenários, como é que a gente vê com esses cenários? Uns atacam o Irã, outros atacam Israel, outros atacam o Brasil, outros vão atacando. E a igreja não é para atacar, nesse sentido de falar mal, ou de ficar humilhando, não. A igreja foi chamada, irmãos, para declarar palavras proféticas, para ter palavras do coração de Deus sobre as nações, amém, irmãos? Então não fique guerreando com a tua língua contra pessoas. Prostre diante de Deus e: Senhor, tem misericórdia do povo do Irã, tem misericórdia de Israel, tem misericórdia dos Estados Unidos, tem misericórdia do nosso país. E assim você poderá enxergar com os olhos da fé um processo de Deus transformando esses lugares. Quantos creem nisso, irmãos? Eu creio. Por isso Davi chegou no seu destino, porque Davi, ele não renunciou à casa do pai. Quem renuncia à casa do pai não vai alcançar destino. Davi foi abençoado com óleo da unção dentro da casa do seu pai. Esse contexto mostra para nós que Saul, ele chega até a casa de Jessé, mandado por Deus. E eu falei que o tempo monarcas é instalado. Eram os reis, eram os juízes, libertadores. E agora nós vamos ter um momento de monarquia, reis. Israel, que é um rei, escolhe Saul. Deus autoriza e Saul é ungido. Saul desobedece a Deus. Saul vive um tempo de desobediência, e a condição que Deus dá para Saul, para Davi e para Salomão foi a mesma condição: se vocês obedecerem, vocês vão prosperar. Se vocês obedecerem, vocês verão a minha glória sobre esses lugares. Se vocês seguirem meus mandamentos, vocês vão ter um reinado em sequência. E aí Saul não obedece. Algumas vezes, depois Davi é levantado por Deus aqui dentro da sua casa. E aí você vê Davi prosperando. Ele falha, mas ele prospera também. E Deus vai dizer lá em Atos: esse homem é um homem segundo o meu coração. Davi morre, depois vem Salomão. E você sabe que depois que Salomão morre, o reino é dividido: o reino do norte e o reino do sul. Você tem os profetas e os reis no reino do norte, e você tem os profetas e reis no reino do sul. E sabe, irmãos, meditando muito sobre isso, eu entendo que esse terceiro ponto, ele precisa trazer para nós uma lição. E aqui está em terceiro lugar: a unção do Espírito Santo, ela revela a nossa posição e condição, mas é o serviço que nos confere autoridade. Vamos falar essa frase juntos? Diga assim: a unção do Espírito Santo revela a minha posição e a minha condição, mas é o serviço que me confere autoridade. E a gente vai pensar um pouquinho sobre esse ponto aqui nessa noite. Foi o trabalho, o ofício, que deu autoridade para Davi enfrentar aquele gigante. Veja, Jessé poderia dizer: Davi, você é muito novo, você não vai levar comida para os seus irmãos, eu vou mandar outro.
Mas a grande questão, irmãos, é que Jessé não está preocupado com a questão da proteção com Davi. Jessé, ele tem uma fala para Davi, assim: Davi, você vai para o campo, e você vai trabalhar a partir de agora. Veja, quando Davi é ungido rei dentro da sua casa, o óleo é derramado sobre a sua cabeça, o seu próprio pai poderia dizer: vocês todos, irmãos, vão servir Davi a partir de agora. Filhos, vão servir Davi. Jessé poderia dizer: a partir de agora, quem manda aqui é Davi, ele já é rei ungido. Mas perceba bem a dinâmica da família. Davi está ungido rei, diante dos seus irmãos, do profeta mais importante naquele contexto, diante do seu pai. Está todo mundo sabendo que Davi, mesmo jovem, estava marcado pela unção, pela capacitação de Deus. Mas Jessé continua olhando para Davi: Davi, vai cuidar das ovelhas, vai. E ele vai. E aí Davi volta, e o seu pai fala assim: agora você vai lá levar alimentos para seus irmãos, e vai lá ver como é que eles estão. Você percebe a dinâmica do pai na vida de um filho? E aqui é específico, é pai na vida de um filho. Paternidade, não maternidade agora. Porque quem estava colocando aquele filho para o campo de batalha não foi a mãe de Davi, foi o pai de Davi. O espírito monarca, irmãos, ele é o pai treinando, habilitando, capacitando, ensinando e forjando um filho, para que quando chegasse no tempo da velhice, aquele filho estivesse já pronto, para que ao pai estiver a morte, o cajado ou a autoridade fosse passada de pai para filho. Já indiquei e repito, um livro muito bom, Faça-me Rei. E esse livro vai trabalhar exatamente a continuidade. O que o pai começa, o filho precisa pegar o bastão e continuar. É a mesma coisa na igreja. Há ainda um espírito em muitos corações de que a unção tem que parar na nossa geração. Isso não pode acontecer aqui. Nós temos que vivenciar os planos de Deus, a unção de Deus, os milagres de Deus, as respostas de Deus, as ações e missões de Deus, por onde passarmos, mas nós temos que olhar aqui para cima, como a Paulinha falou aqui no Café dos Novos, e dizemos: nós temos as crianças que já estão experimentando coisas sobrenaturais lá em cima, crianças que não estão ouvindo um apelo para receber Jesus, mas já estão dizendo: Paula, tia, professor, eu quero Jesus dentro do meu coração. Esse professor está encharcado do óleo de Deus. Há o mover de Deus acontecendo aqui e o mover acontecendo lá em cima, ou lá em cima. Então, diante desse cenário, você percebe claramente que Jessé, ele estava forjando, ele estava lançando, ele estava trabalhando na vida do seu filho. É claro que eu não estava lá, nem você, para ficar dizendo e afirmando: isso foi estratégia do pai Jessé. Não sabemos isso, mas a dinâmica do ensino, ela é notória. A dinâmica da fala, de fazer com que ele se movesse de um lugar para carregar alguma coisa e levar para outra pessoa, isso envolve o quê? Serviço, trabalho. Os irmãos não poderiam deixar o campo de batalha para voltar para casa, e comer em casa e voltar para a guerra. Não era um trabalho como você tem hoje, que você pode ir em casa, você vai em um restaurante, depois você volta para o trabalho. Não, ali era um campo de batalha. Se aquele exército avançasse, ele chegaria e destruiria aquela cidade toda. Então ali era uma posição, ali era uma condição, era um posicionamento que eles tinham que ter. A condição deles eram soldados, a condição deles é que eles eram representantes de uma nação, a posição deles era que eles estavam diante de um exército. E quando você tem a condição e você tem a posição, irmãos, correta em Deus, Deus está com você nessa batalha. E é tão rico esse texto, tão esse momento, porque não vai existir autoridade se o nosso coração não estiver disposto a servir. Davi está ouvindo, recebendo e está executando. Irmãos, como isso é privilégio nosso. Você está aqui nessa casa hoje e você viu o pessoal da recepção. Aliás, começa lá fora no trânsito. Você viu que não está tão calor assim, não é verdade? Mas tem gente lá no trânsito. Por quê? Porque alguns estão entendendo que a unção do Espírito revela a minha posição e condição, mas eles também entenderam que o serviço vai lhe conferir autoridade. Como é bom você sair do carro e ter alguém: boa noite, seja bem-vindo, graça e paz.
Ele está exercendo uma autoridade? Tá, mas ele está te servindo primeiro. Aí você vai poder falar assim, aquele homem lá, aquela mulher lá, aquela família lá, tem uma autoridade para falar sobre esse assunto, porque eles me serviram nessa área. Isso mexe tanto comigo, irmãos, porque desde novo, minha mãe sempre falava assim, meu filho, vamos chegar na igreja cedo. E eu sempre estava na bronca minha mãe, assim, mãe, a gente vai chegar cedo, não vai ter ninguém lá. Vai sim. E novo, né, nem assim estranho. Chegava na igreja, tinha lá 1, 2 pessoas, 3 pessoas. Às vezes era lá na salinha de oração, ou alguém lá limpando. E a mãe falou assim, vai lá perguntar para aquela pessoa se ela precisa de ajuda. E eu ficava bravo, assim, mas para que ele já está fazendo? Não precisa, já tem alguém executando a missão, né, o serviço. Mas a gente vai aprendendo, porque a gente vai fazendo algumas atividades na igreja. No meu tempo, ainda tem isso hoje, tinha chamado os embaixadores do rei e as mensageiras do rei. Esses embaixadores do rei, de uma faixa etária ali de 12 até 17 anos, mais ou menos, você tinha as lições para executar, e você tinha o conselheiro, você tinha o presidente, e a gente tinha um respeito por aquelas autoridades, às vezes 2, 3 anos mais que você. E aí esses embaixadores, essas mensageiras, elas faziam serviços na igreja, de uma forma tão maravilhosa, não ficava um papel na igreja. Nós chegávamos para o zelador da igreja, a igreja tinha um zelador, único, era o seu Zaqueu o nome dele. A gente chegava para o seu Zaqueu, o que o senhor está precisando? Varrer algum lugar? E era raro ele pedir coisas para nós, mas a gente via um saco de lixo. Hoje eu estava aqui andando e fui lá no banheiro, quando eu olhei para o lixo do bebedouro ali, cheio de copo, quase transbordando, a minha filha estava lá, eu falei assim, isso aqui não pode acontecer. Já peguei a sacola, já dobrei tudo, já coloquei, já deixei ali. Por quê? Porque está aqui dentro, está no meu DNA, está na minha mente. Às vezes nós vamos, como o Alex falou, a gente vai se acostumando com os ambientes, você vê um papel, você vê um lixo, você vê alguma coisa suja, mas você vai passando, alguém vai limpar. Não, você pode ser esse agente de Deus que realiza a limpeza. Quando nós fizemos aquele culto no estádio, na arena, as 2 vezes, houve o quê? Um ensino. Nós vamos deixar esse estádio mais limpo quando nós chegamos aqui. Quando acabou o evento, irmãos, não precisou ninguém falar no microfone, a igreja de Jesus já começou a limpar o estádio inteiro, e houve um clamor da liderança, da diretoria, da organização, assim, nós vimos um estádio limpo. Agora, você já viu alguns estádios, quando tem jogo e confusão? Cadeira quebrada, arquibancada pichada, gente quase morta. Por quê? Porque muitos não querem servir. Muitos querem o quê? Serem os donos das razões. E quando Davi disse, eu sou ungido, mas o pai deu uma instrução, Davi pega o alimento e fala, sim senhor, eu vou levar até os meus irmãos. Sabendo ele que Eliabe não ia muito com a face dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para lavar os pés de quem não vale muita coisa? Porque a gente, irmãos, exige muita honra dos outros. É verdade ou mentira? Mas será que nós estamos dispostos a lavar alguns pés ou os pés? Pensa nisso. Nós vemos Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E olha o que ele revela. Ele vai lavar pé de gente que ia negá-lo. Ele lava os pés de pessoas que não cheiravam bem, não. Mas Jesus está dizendo assim, eu tenho identidade. O Pai me confiou a autoridade, e eu não vim para ser, mas para... será que alguém aqui é melhor que Jesus? Nós somos chamados para servir, irmãos. Porque, como dito aqui pela manhã, Filipenses capítulo 2, ele deixou a sua glória, vai se tornar um homem, um servo, um escravo, e ele vai servir a cada um de nós, dando a sua própria vida. E isso é um testemunho de Cristo para nós. Mas quando nós seguimos Cristo, somos os seus discípulos, temos compromisso com Ele, nós vamos servir como Ele serviu. E é por isso que quando nós servimos, nós sabemos o que é autoridade. Bem, não existe autoridade se o nosso coração não está disposto a servir. Padrão, modelo, Isaías 53:11. Naara, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito.
o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Sabe por que você está aqui hoje? E sabe como que você está aqui hoje? Porque Jesus Cristo, o servo, o justo, aquele que tem total conhecimento, ele decidiu pegar toda a iniquidade do mundo e levar sobre si. O seu corpo foi transpassado, o seu corpo foi moído, ele foi arrebentado, o seu corpo foi triturado, a sua pele foi arrancada, o seu sangue foi todo derramado, uma coroa de espinho foi colocada sobre a sua cabeça. Ele foi o servo sofredor, e esse servo sofredor deu a vida dele por nós, para que nós estivéssemos aqui hoje nesse culto, celebrando o seu nome, aleluia. Esse é o Deus que você serve, esse é o Cristo que você ama, esse é o Redentor das nossas vidas. A unção do Espírito Santo nos dá poder, mas é a paternidade que nos confere autoridade. Irmãos, Jesus Cristo cumpriu a sua missão em obediência ao Pai. Foi o Pai que o enviou, foi o Pai que o ungiu, e foi o Pai que o ressuscitou dos mortos, aleluia. O Pai sempre esteve com ele. 1 Reis 2, 12 e 14, quando a gente começa a falar sobre a unção desse Espírito que vem com posição e condição, mas o serviço nos confere autoridade. Perceba bem o que Eliseu vai falar agora sobre esse mesmo caso: autoridade, serviço, unção, submeter-se. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eliseu voltou para a sua parentela de bois e os matou. Você sabe que Elias caminhou com Eliseu, e Deus fala assim: Elias, esse é Eliseu, você vai formar ele, você vai cuidar dele. O que Eliseu pede depois para Elias? A unção dobrada. Quando Eliseu está caminhando com Elias, ele está vendo, e Elias vai ser o pai espiritual de Eliseu. Eliseu chama Elias de pai, como Davi chama Saul de pai. E isso é tão rico no meu coração, porque não havia dificuldade em chamar alguém de pai naquele tempo. Como Timóteo vai ser chamado pelo próprio Paulo de filho na fé. Paulo olha e fala assim: você é meu filho espiritual, meu filho na fé. E Paulo está ensinando, Paulo está trazendo não só encorajamento, mas palavras, gerando vida nele. E o que Timóteo está fazendo? O que Eliseu está fazendo? O que é que Josué estava fazendo? Se submetendo, não somente à unção de Deus, mas a uma paternidade na terra também. Veja, o Pai Celestial e o Pai aqui, não biológico, mas um Pai espiritual, cuidando, forjando, trabalhando. Para quê? Para que quando o bastão fosse passado, esse mesmo filho, agora de um pai espiritual, estaria executando uma paternidade na vida de outros. E como isso é importante em nosso meio, amados irmãos. Como é importante você dizer assim: eu vou cuidar de você, eu estou junto com você, nós estamos juntos. Irmãos, eu sei de casos que os pais biológicos arrebentaram com os filhos, mas eu também sei de pais que deram a vida e filhos não honraram seus pais. Não é só um, não é só o outro, tem as duas situações. A grande questão é: você se submete. Será que a igreja hoje, a gente vai falar da igreja daqui a pouquinho, ela está se submetendo ao pai dela? Será que a igreja está se submetendo ao Espírito Santo que deve governá-la? Será que, da mesma forma que o filho se submeteu ao pai, Pai, Deus Filho, será que quando Cristo disse: você é igreja, sobre você eu vou derramar poder e autoridade, as portas do inferno vão prevalecer contra ela? Será que nós estamos agarrando isso hoje? E será que nós estamos ouvindo de novo da boca de Jesus hoje à noite assim: eu derramei poder sobre vocês, vocês vão pisar em serpentes e escorpiões? E aí a gente muitas vezes se acostuma com essa fala, porque cremos muitas vezes que isso era só para Pedro, e não era, isso era para a igreja global. Isso era para todos. Só tem autoridade quem está debaixo de uma autoridade. Ninguém pode colher o que não plantou. Preste bem atenção no que eu vou dizer, igreja. Só vai ter autoridade
quem está debaixo de outra autoridade, ou de uma autoridade. Eu sou filho de Sebastião. Eu tenho submissão à autoridade dele, paterna, espiritual. Ele é uma referência para mim. Eu só consigo pastorear hoje, cuidar das minhas filhas, ser um marido e cuidar de pessoas, não só porque Deus me confiou com a sua unção, mas porque eu aprendi a me submeter. Tem gente, irmãos, que quer autoridade, mas não sabe se submeter. Tem gente que quer mandar, tem gente que quer apontar o dedo, mas nunca estendeu as mãos. Pode falar. Olha a transformação que Isaías recebeu. Falava do jeito errado, andava no meio das rodas de pessoas erradas, mas quando ele viu a glória de Deus, o seu corpo foi transformado, sua língua foi tocada, e ele fala assim: eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele vai dizer no final: eis-me aqui, a quem eu vou enviar? A Isaías disse uma frase: eis-me aqui. Se submeter, irmãos, é passar pela cruz. Se submeter, irmãos, é a gente dizer assim: eu estou pegando a minha cruz e seguindo Jesus. Se submeter é o que os discípulos fizeram. Quando Jesus está passando, ele fala assim: Levi, vem. Simão, larga as redes e vem. Vem você, vem. Ele vai escolhendo. Os camaradas não estão perguntando: vão para onde? Onde é que a gente está indo? Não tem um roteiro, um mapa, não tem uma descrição. Deixaram as redes, deixaram os negócios e foram seguir Jesus. Olha Eliseu, queimou a carruagem, depois de seguir ele queima a carruagem. Ele queima as carroças, ele queima tudo. E agora ele fala assim: não tem mais a minha história, agora tem uma nova história. Ele me comanda, ele vai se apoderar de mim, ele vai me possuir. É ele que fala e eu obedeço. Ele é autoridade, eu sou submisso. E quando você se submete a uma autoridade de Deus, você poderá revelar autoridade também. Eu tenho plena confiança de que essa casa, ela tem a autoridade de Deus, amém? Mas diga assim também: eu sou submisso à voz de Deus, amém? A autoridade vem com obediência no trabalho. Davi obedeceu seu pai. É assim, irmãos, na empresa, é assim na escola, é assim na faculdade, é assim na igreja. Lucas capítulo 7, de 7 a 10, olha o que vai dizer. Olha esse texto aqui, irmãos, a profundidade dele, falando sobre autoridade, submissão e apontamento. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Lembra dessa história? Daquele centurião, daquele homem que está vindo para clamar a cura de uma pessoa, de um servo. E ele está mostrando: façam isto, e eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Essa autoridade chegou diante da maior autoridade e falou assim: eu estou sujeito à autoridade. Ou melhor, eu tenho autoridade. Eu falo para os meus escravos e servos: para eles irem, eles vão, para eles ficarem, eles ficam. Mas eu reconheço que o Senhor é a autoridade maior, aleluia. O Senhor tem uma autoridade gloriosa, porque se o Senhor der um comando aqui, vai acontecer. Então eu não preciso chegar lá diante de ti. Ele manda os escravos e servos dele. E quem está ouvindo isso, amados? Jesus. A maior autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, cujo nome dele tem todo o poder, e todo o poder que está nele é dele, e ele derrama isso sobre nós, seus filhos, ou sobre a igreja de Cristo, a igreja dele. Esse poder, irmãos, não vem de uma fonte de água, não vem de um trabalho, não vem de coisas. Esse poder foi declarado pela palavra dele: eis que vos dou. Nós temos que agarrar essa palavra. E porque esse homem aqui chega diante de Jesus e fala assim: o Senhor tem autoridade, se o Senhor falar, acontece. Aí Jesus olha para a multidão. É interessante porque Jesus não fala com ele imediato. Jesus olha para o povo. Sabe quem é que tem o poder, muitas vezes, de eliminar a fé do nosso coração? A multidão. A multidão. Eric, você ministrou meu coração hoje. Que palavra. Às vezes,
Nós estamos ouvindo as multidões, e ao invés da gente glorificar o nome do Senhor que Deus está fazendo aqui, você está de parabéns. Porque às vezes nós estamos preocupados com tudo e com todos, mas nós não estamos prestando mais atenção nele, no que ele está fazendo. Irmãos, uma igreja madura, ela não fica compartilhando tragédias. Uma igreja madura é uma igreja que reconhece que Jesus Cristo está sentado no alto e sublime trono. Uma igreja madura é uma igreja que diz assim: o Senhor fala e nós obedecemos. Uma igreja imatura, ela quer construir uma torre, como eu digo, e quer mandar em Deus. Mas uma igreja madura, ela fala assim: é hoje que eu vou construir um altar ao meu Deus, é hoje que eu vou construir um altar de adoração, é hoje que eu vou construir um altar de intercessão, é hoje que eu vou construir um altar de gratidão, é hoje que eu vou construir um altar de generosidade, é hoje que eu vou abençoar aquela família. Amém? Está aqui comigo? É hoje que eu vou ver o impossível sendo possível aos olhos de Deus. Por quê? Porque você está carregado dessa unção de Deus. Mas a gente às vezes se perde, porque a gente vai se agarrando a uma montanha de problemas, e você tem a multidão que vai falando, aí você se perde no meio da multidão, e Jesus está lá acenando para você: ei, eu continuo no mesmo lugar. Mas Deus está levantando uma geração, irmãos, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ah, pastor, o senhor está falando isso aí porque o senhor está em pé, o senhor está pregando. E a do fluxo de sangue, ela estava onde? Sozinha dentro de casa. Mas lá na casa dela, ela fala assim: é hoje que eu vou tocar na hora do manto desse homem, e quando ele passar aqui, eu não vou pedir ajuda de ninguém. Porque ela buscou ajuda aos médicos e ficou pobre. Ela comprou remédio e não adiantou nada. O sangue só jorrando, 12 anos. Agora eu te pergunto, a unção que estava sobre Jesus precisou de uma palavra para ser curada no seu físico? Não. Só dela encostar, o sangue estancou. Deixa eu falar uma coisa: eu acredito tanto na unção de Deus, que Deus derramou sobre Paulo e Silas, que essa unção é a mesma unção sobre nós, que só da gente, eu quero que você receba isso, em nome de Jesus, que você agarre essa palavra no seu coração, porque quando eu creio, irmãos, que a igreja andando, quando acontece aqui, Cláudio, por favor, fique em pé com a sua família, meu filho, por favor, a Lu também, obrigado, só para a igreja ver, pode se assentar. Esse casal, eu fui lá na casa deles há umas semanas atrás, jantar. Eles me contaram uma história que nós não sabíamos. A igreja passou na rua deles. Eles estavam em uma outra realidade. A igreja passou, eles desceram, e eles ficaram ali adorando junto com a igreja. Vai passar um tempo, eles veem a igreja aqui e falam assim: vamos entrar ali. E eles conhecem a igreja. A igreja que estava na rua, eles viram. A igreja que estava dentro das quatro paredes, eles permaneceram. Glória a Deus. E aí agora eles estão indo na caminhada de oração com a gente. Você podia aplaudir Jesus agora. E aí eu fui conversando com ele e falei assim: pastor, é impressionante o movimento. A gente está andando, a gente está se movimentando, a gente está falando de Jesus, a gente está cantando. Sabe por quê, irmãos? Porque não é um movimento de andar na rua com uma caminhada qualquer. É o povo ungido, carregado, empoderado, Gabriel. Quando aquelas canções são cantadas, o povo que está nas casas, você viu agora a marcha para Jesus, uma pessoa colocada na cadeira de roda com um laudo horroroso de câncer. Já ali, esse homem vem com seus familiares, é colocado ali na sacada do prédio, ali para aquele caminhão, e o povo está na rua olhando, e alguém aponta: ei, tem alguém ali, vamos ministrar. A igreja está com as mãos erguidas, ao invés de estar lá e abençoar, tem gente criticando, mas tem um povo que está erguendo as mãos, que está abençoando, e aquele homem começa a chorar, porque a unção de Deus estava naquele lugar. Não critica, se você não quer ir, não vá, mas tem gente séria lá fazendo. Tem gente lá orando por vidas. Tem pastores sérios ali executando, que eu conheço muitos deles. Quando a unção de Deus vem sobre uma igreja, que eu creio que isso aconteceu com Paulo e Silas, com Pedro, irmãos, uma toalha encharcada de suor, encostando na vida do povo, e os enfermos sendo curados. Sabe qual é o grande problema nosso, irmãos? É que a nossa régua foi para baixo.
Ela está lá embaixo, alguém pegou uma bendita de uma toalha, encharcou de suor e falou assim: pode encostar no povo que o povo vai ser curado. E agora começaram a vender as toalhas, e toalhas com mãos de tinta vermelha. Só que esses, Deus sabe o nome, onde estão e para onde vão. Mas há um povo sério, diga amém. Há um povo fiel à palavra de Deus, que eu creio, irmãos, essa igreja somos nós, é o povo de Deus fiel. Quando ela começar a andar, os cegos vão passar a enxergar, os mudos vão passar a falar, os paralíticos vão andar. Somos nós, irmãos. Essa igreja vai respirar isso nos próximos anos. Pense bem se esse lugar é para você. Analise bem. Essa igreja, o pastor não bajula pessoas, o pastor aponta uma visão. Essa casa é casa de oração, é casa de busca, é casa de temer a Deus. Nós não precisamos, irmãos, ficar forçando alguém A, B ou C, porque essa casa é uma casa que Deus, se Ele aprovar, ela vai avançar, mas se Ele não aprovar, eu sou o primeiro a sair. Pode ficar em paz, pode ficar em paz, porque é muito sério. O que estamos fazendo na terra é revelar o amor do Pai. Pode ficar tranquilo, porque nós somos e estamos onde estamos, porque Deus falou: eu te abençoo. Você só está onde está, porque tem uma mão do Onipotente protegendo você, segurando você, porque se Deus fizer assim, acaba tudo. Acaba tudo. Jesus conquistou e revelou autoridade pela obediência e submissão. Jesus se submeteu à missão do Pai. Em último lugar, a unção do Espírito Santo produz dentro de nós esperança, mas é a paternidade que gera identidade. Coloca para mim, por favor, capítulo 17 de 1 Samuel 55 a 58. Eu vou ilustrar rapidamente para você. Vem cá. O filho, Davi, está Jessé e Davi. O Samuel vem, unge a cabeça dele, ele está ungido. O que Davi faz? Pai, qual é o serviço agora? Vai lá. Vai continuar cuidando do... Caramba, nem foi combinado. É muito obediente, não é verdade? Falei sem que... Está lá. Tá, parabéns. Palmas para o Eric. Palmas para ele. Aí o pai assim, vai mandar chamar. Então vem. Agora volta. Não, agora eu estou brincando. Vem. E ele vem. Aí ele fala assim, agora você tem aqui uma marmita. E você agora vai lá no campo de batalha. E vai levar queijo para os teus irmãos. Pode ir lá, vai lá. Aí ele foi. Ele está indo. Isso, para aí perto do Gilson. Aí ele fica paradinho lá, tá lá. Aí lá ele vê o gigante. Ouve o gigante. E o que ele faz lá? Ele mata o gigante. Não mata? Ele extermina lá. O povo de Deus vence. As canções depois são: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aí Saul começa a perseguir Davi. Isso vai lá um tal de quase 15 anos. O que Davi está fazendo? Honrando a autoridade sobre Saul. Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul, mas Davi está respeitando. Poderia ter matado aquele homem 2 vezes, mas não mata, porque a unção que está sobre Davi não é para o espírito de matança por trás ou desonra. A unção que está sobre Davi era uma unção habilitada por Deus para governar um povo, para levar adoração a Deus. Aí Davi volta. Vem, Alex. Quando Davi está voltando do campo de batalha, o Davi já está recebendo todo o glamour. Davi já está lá, irmãos, nas paradas do sucesso. Pode sentar, filho, obrigado. Agora, eu quero mostrar para você que a unção, ela protege você, porque você obedece. Toda a vida obediente, a unção vai te proteger.
quem obedece a Deus, a unção protege os seus. E isso aqui mexeu muito comigo, por quê? Porque muitas vezes nós vamos no fazer, mas às vezes surge um problema, que a gente olha e fala assim, isso é impossível. O Saul quer me matar, e Davi começa a fugir, Davi começa a ir para vários outros lugares. E sabe, quando a gente começa a se mudar de muitos lugares, para muitos lugares, aparentemente, você vai perdendo o quê? A sua originalidade. Já viu o sotaque? Eu fiquei 21 anos no Rio. Quando eu cheguei em Curitiba, o pessoal falava que eu falava chiado. 10 anos depois, né? Eu não falo mais chiado, falo menos, né? Algo pouquinho. Fui perdendo. A minha irmã saiu do Rio, veio para Curitiba, foi para São Paulo, voltou para Curitiba, foi para os Estados Unidos. Hoje nem português ela fala direito. Está falando inglês, estou brincando, mas ela está lá, nem sabe mais a origem. Isso é um perigo, quando você fica fugindo, ou você fica entrando em novas terras. Se a pessoa tem identidade, ela sabe quem ela é, Deus a envia e aquilo não é maior que ela. Ela simplesmente está dentro de um propósito. Davi, diante dessa paternidade, ele sabia quem ele era, mas quem foi que disse para ele? Depois de Deus foi Jessé. Olha o que vai dizer, e essa, irmãos, eu fecho porque é a crise da atualidade, crise da identidade. E tem gente batendo cabeça, dentro de igreja, fora dela, porque não tem o quê? Identidade. Um vento, uma crise, um probleminha, pastor passou por mim e não me cumprimentou, vou embora. Aquela irmã passou do outro lado da rua, disse que é crente, atravessa você para o outro lado da rua e fala assim, amada, rapaz, ou grita, e aí pastor? Cara, não tinha te visto não, acontece. Agora olha o que o texto vai dizer. Davi tinha 1 Samuel 17, 55 a 58. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante de seu exército, Abner, quem é o pai desse... Opa! O que Saul perguntou? Quem é o pai? Ele não perguntou assim, quem é a autoridade de governo? Quem é o político sobre ele? Quem é o pastor da igreja que ele está? Não, quem é o pai dele? É o pai desse rapaz. Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra. Eu quero saber quem é. Quem é o pai dele? Ordenou. Ele não falou assim, então tudo bem, não tem problema. Não, irmão, foi uma ordem. Eu quero saber, Abner, quem é o pai desse menino. Porque muito que ele faz tem a ver com a sua paternidade. Quem está entendendo? Não é só unção, irmãos. Era unção, e o que o pai dele, Jessé, pegou na mão e levou ele ao destino dele. O Davi não era só ungido por Deus no céu. O Davi também exercia submissão ao seu pai terreno. Ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça, meu Deus, é muito terror, né? Carregava a cabeça dos filisteus em suas mãos, daqui, para todo mundo ver. Saul perguntou, quem é seu pai? Meu rapaz. Agora é meu rapaz. Venceu Golias, né? Agora é o meu rapazinho. Vem cá, pertinho de mim. Mas antes, o que os irmãos fizeram? Só desprezo. Aí Saul falou assim, você não vai conseguir vencer não, você é muito novinho. Agora que venceu Golias, está todo mundo querendo tirar uma foto com Davi. Isso não acontece nos dias atuais, só aqui. E Davi respondeu, você pode ler comigo essa parte? Vamos, 1, 2, 3 lá, vamos lá, todo mundo, 2, 3 e... Sou filho de Jessé. Não é só ser filho,
é saber também de onde veio. Aleluia! Você é filho, amém? De onde você veio? Tem uns que veio de Belém mesmo. Lá do Pará. Aquelas comidas boas. Você veio da cidade gloriosa. Você veio da presença do Eterno. Você veio do coração de Deus. Você veio daquele que é o Todo-Poderoso. Você veio de um Pai perfeito. Você veio de um Filho glorioso. Você veio de um Espírito Santo que te selou. Você não veio da terra, você veio do céu. Nós não somos cidadãos da terra simplesmente. Há uma origem dentro do coração do nosso Pai. Pode pôr. Sei que eu estou bonito nessa foto, mas... Davi respondeu: sou filho de Jessé. Pode deixar esse texto. Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu sou filho de Jessé. Ele podia dizer o quê? Eu sou Davi ungido. Agora vocês estão todos lascados. Eu vou passar o facão em todo mundo. Davi era sanguinário, irmãos. Mas Davi fala assim: porque eu me submeti, a honra não está aqui. A honra é minha no sentido de que eu tenho pai. E o nome do meu papai é Jessé. Qual o nome do seu pai? O meu é Sebastião. E o nome do seu pai qual é? E quem não tem pai? E o pai que não pegou na mão e não levou até o destino? Como é que faz? Será que você não precisa de alguém para caminhar com você, bonito? Não estou falando para eu ser seu pai, não, pelo amor de Deus. Não deixa o inimigo matar você nessa hora, não, de raiva. Eu estou falando só para você entender como que isso é sério na igreja. Pega na história, irmãos, os exemplos de irmãos dentro da igreja, das casas. Os irmãos de José. Que bênção. Todo mundo querendo matar o menino. Né? E o Caim, aquele abençoado que matou Abel, dentro de casa. E os irmãos de Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque eles não olhavam para o pai, eles olhavam para o umbigo deles. Vamos trocar aí a minha primogenitura para um prato de lentilha. Eu estou desprezando a primogenitura. Dentro de casa. Estava lá. Mas Jacó não foi lá no final, não abençoou todo mundo. Abençoou. Mas ele chama para José e fala assim: você, José, é ramo frutífero. O teu ramo vai passar por cima dos muros, ou seja, sobre ti não haverá nenhum limite. Quando chegar um limite perto de você, os ramos vão ultrapassar todos os limites. Eu declaro isso sobre os filhos cujos pais não declaram sobre você. Você é filho abençoado, você é filho bendito. Os ramos, você como ramo ligado na videira, enxertado na videira, isso vai atravessar os muros, não haverá limite sobre você. Não vai haver limite sobre essa casa. Porque nós somos ramos frutíferos enxertados na videira que é Jesus de Nazaré. Mas então, como que eu não vivo esse propósito, pastor? Porque você não está carregando esperança. Você não consegue saber o que é identidade, porque você não conheceu a paternidade. Se você não conheceu a paternidade na terra, você vai ter crise em chamar Deus de Pai, como a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Como eu já ouvi de alguns. O senhor fala de pai? Mas olha o meu pai, como é que foi? Eu aprendo e reparto com você. Não faça aquilo que fizeram de errado com você. Transmita e revele aquilo que Deus depositou em você. O que foi que Deus depositou em nós? Ele. A glória dele. O tabernáculo agora não é lá. O tabernáculo aqui está aqui. Agora não é mais um tabernáculo feito por mãos, um templo feito por mãos. Agora não, porque isso tudo ruiu e os outros vão ruir também. Agora é você, a morada do Todo-Poderoso. Você
Você é o tabernáculo de Deus, você é a morada de Deus, Deus habita em nós, Deus habita em você, o Pai decidiu morar em você. O Pai não está longe, o Pai não é só no céu, o Pai está dentro de mim. Por isso que Jesus vai dizer que eu e o Pai somos um. E que eles vejam, Senhor, que eles vejam que nós somos um. Que eles vejam, Senhor, que minha comida e bebida era fazer a Tua vontade. Que eles vejam. É por isso que Mateus 16:13, a banda venha. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou? Simão Pedro responde: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, aleluia. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Simão, filho, foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Quem revelou isso a Pedro? O Pai. O Pai afirmou a identidade. No mesmo instante em que o Pai afirmou a identidade de Cristo na cruz. Quem afirmou a identidade de Elias? O Pai. Quem afirmou a identidade de Moisés? O Pai. Quem afirmou a identidade desses homens? O Pai. Sabe, irmãos, em João capítulo 1, 45, vai mostrar para nós que não foi Maria quem deu autoridade a Jesus. Essa palavra aqui é tão forte ao meu coração, porque o verso 45 diz assim: Filipe foi procurar Natanael e ele disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Quem foi que deu autoridade, quem foi que deu serviço, quem foi que caminhou com Jesus quando ele era homem, na terra, como menino ainda? José, o filho do carpinteiro. Isso é forte, né? Mas o que as pessoas fizeram com Jesus? Isso acontece aqui dentro. Pessoas preocupadas com o que vai acontecer depois do culto. Pessoas preocupadas com tudo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Esse livro não é qualquer livro. Esse livro aqui é Deus falando. E quando Deus fala, irmãos, já era. É esse livro que nos habilita. Esse livro forja a nossa identidade. Esse livro arranca o velho, estabelece o novo. Esse livro, ele transforma. Esse livro dá reposicionamento. Esse livro não olha para você e diz: você acabou. Esse livro aponta para você e fala assim: eu tenho uma nova história para você. Esse livro não tem um olhar de indiferença. Esse livro diz: aproximem-se de mim, todos vós, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse livro tem começo, meio e o fim. Esse livro vai mostrar que o Pai criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Esse livro vai chamar a família do maior projeto celestial. Esse livro diz de onde eu vim, mas ele diz para onde eu vou. Só esse livro faz isso. Quem foi que escreveu esse livro? O dedo de Deus, o Pai, que inspirou homens, mais de 40, a escreverem em aramaico, hebraico, grego, e dizer: esse é o meu conteúdo. E sabe o que é mais lindo isso? Porque Paulo vai dizer assim: se rasgarem todos esses livros e queimarem tudo, não tem problema.
Porque agora somos nós, os filhos de Deus, cartas vivas. O que é que o povo está lendo de nós, amados irmãos? O povo tem que ler, sabe o que, irmãos? A Bíblia. O povo tem que ler palavra. O povo tem que ler restauração. O povo tem que ler vida. O povo tem que olhar para nós. Eu falei pela manhã, um profeta de outro estado, lá de Mato Grosso do Sul, mandou mensagem: eu quero falar com você por vídeo. Eu estava fazendo uma mudança, ajudando o membro da igreja, e eu peguei e falei assim: meu Deus, matou na mudança. E veio assim: para e atenda ele. Eu que mandei ele ligar para você. Eu ia atender pelo telefone normal. Ele falou assim: não, eu quero ver os teus olhos. Abre aí o vídeo. Eu fiz uma cara assim boa, sabe? E ele olhou para mim e falou assim: deixa eu ver teus olhos. E louvado seja Deus, que ele viu olhos como chama de fogo aqui dentro. Glória a Deus por isso. Irmãos, quando eu desliguei o telefone, antes de ligar o telefone, ele falou tanta coisa para mim. Bênção, tá? Bênção. Irmãos, eu comecei a tentar carregar um sofá sozinho. Eu falei assim: é hoje. Alex, sai da frente que agora eu vou pegar o sofá sozinho. Ele: querido pastor, você está muito avivado. Eu falei assim: porque um homem que decidiu me chamar de filho espiritual, sem eu pedir que ele fosse meu pai espiritual, ele só me ligou, olhou nos meus olhos e falou assim: receba isso aí. Quantos quilômetros de distância, irmãos, nós estávamos? Mas era como se ele tivesse ali olhando nos meus olhos. Deixa eu falar uma coisa: esse homem podia não me ligar, mas o pai disse assim na minha frente: filho, eu te gerei. Se ninguém falar, o pai fala. Se ninguém ligar, o pai está aí para você. Feche seus olhos. Eu quero te perguntar algo nessa noite. Você acredita na paternidade de Deus? Agora, você tem se submetido à paternidade de Deus? Você tem se submetido ao governo de Deus? Você tem se submetido à voz do Pai? Ah, pastor, Deus é meu Pai. Que bom. E na terra? Eu queria abrir meu coração para você nessa noite. Eu não queria que a gente fosse só uma igreja de irmãos. Eu queria que a gente fosse uma igreja com uma família, que tem os seus problemas, mas ninguém precisa andar sozinho. Nessa noite eu queria, enquanto nós vamos cantar, se você pudesse agora ficar de pé no seu lugar. Eu vou fazer o mesmo convite que eu fiz pela manhã. Você quer ser um filho? A partir de hoje que eu estou falando isso. Não, pastor, eu já sou. Ok. Mas você quer ser um filho que, se submetendo à voz de Deus, antes de você dizer eu tenho autoridade, você vai se submeter à voz de Deus. Nessa noite eu quero, em nome de Jesus, que você olhe para o seu coração agora e pergunte para você mesmo, você mesma: será que eu, como filho, eu estou me submetendo a essa fala do Pai? Será que eu estou copiando a fala do Pai como filho? Será que quando olham para mim estão vendo o Pai, o amor do Pai, a graça do Pai? O que estão vendo no filho? Porque Jesus vai falar assim: quem vê a mim, vê o Pai. Nós estamos revelando na terra o Pai, irmãos. Mas nós precisamos revelar, irmãos, de verdade. Como a gente age, com quem a gente fala, onde a gente vai, como a gente conversa, quais têm sido os assuntos das nossas mesas, nossos quartos, nas nossas mídias. Você tem que sair daqui hoje revelando o Pai, desejando revelar o Pai. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de andar com o perfeito. Eu não estou falando de você sair daqui e virar um super-herói, não. Eu estou falando de você sair daqui se submetendo a um senhorio, não a um herói. É o senhorio do Pai. Se nessa noite
você entende que a paternidade, ela encaixa com a unção e você precisa disso, em nome de Jesus, eu queria que você deixasse o seu lugar e viesse para cá. Eu queria que você deixasse esse lugar e falasse assim: olha, eu entendo que a unção, ela faz sentido e muito com a paternidade, porque Deus vai derramar poder, mas e a paternidade? Quando nós estivermos cantando aqui, o meu convite é: seja submisso à voz do Pai em todo o tempo. Seja um filho obediente.